Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma força de expressão, afinal de contas, hoje nós temos um assunto que é triste, porém temos muito o que aprender com isso. Estamos falando das enchentes que atingiram o nosso querido Rio Grande do Sul. Hoje é dia 4 de junho e ontem fez exatamente um mês de que nós tivemos essa tragédia, né, que está assolando ainda o nosso estado. Isso, obviamente, nos traz à mente diversos questionamentos a respeito da vida, a respeito de Deus, do cuidado de Deus, a respeito das catástrofes como um todo, né? Não só essa especificamente, mas todas aquelas que acontecem, onde tantas pessoas perdem a vida, perdem suas coisas, suas casas, enfim. Então, esse podcast hoje, ele tem esse teor pesado, difícil, e nós queremos conversar sobre isso, né, nessa manhã. Não sei em que momento você está ouvindo isso aí, mas a gente quer também aprender e ver o que principalmente a palavra de Deus fala a respeito disso, para que talvez isso traga até consolo, traga um crescimento, né, na caminhada, na vida com Deus, enfim. Mas antes nós temos que apresentar nossa mesa. Hoje nós não temos convidados, né, Só os de sempre. só os de sempre. Então, por favor, eu que vos falo, sou Francesco e só isso, né? Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas Castilhos aqui. E a gente tem visto e sentido na pele também o que tem acontecido nos últimos dias. E fica já de imediato aqui a nossa solidariedade, as nossas orações, principalmente para aqueles que foram atingidos direta ou indiretamente aqui por essa catástrofe. Pode ter certeza que nós estamos aqui orando por vocês, meus amigos. Fala pessoal, Christian, acho que a gente, né, como todos os meus companheiros de mesa aqui, nunca vimos tão próximo assim, algo que a gente pode já denominar como uma tragédia, né? Com certeza. E é algo que tem atingido o psicológico de todo mundo também, né? E eu acho que a gente preparou esse episódio para tentar encontrar um afago bíblico e respostas que nos norteiem a agir e também a enxergar isso de uma forma que Deus não perde o controle e continua sendo bom nos tempos bons e também nos tempos ruins. Amém. Então, a gente sempre que ouve falar, né, para você que está nos ouvindo, talvez, essa é considerada a maior tragédia, né, climática na história do nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul. Acho que no Brasil também não. Pode ser que sim. É uma das maiores, com certeza. É. Com certeza. E é uma devastação, assim, eu sei que quem está longe, né, em outros estados, só vê pela mídia, enfim, pelas notícias, mas eu me arrisco a dizer, como a gente aqui da igreja tem ido, né, para várias cidades aí ajudar, que a realidade ali é muito pior ainda do que dá para ver, assim, na TV, né. Então, certamente é uma das maiores, se não for a maior do Brasil, mas do nosso estado é maior, né. Então, e sempre que isso acontece, sei lá, lembrar de outros aí eventos, o tsunami lá em 2001, 2002, não me Tem lembro. outras tragédias no Brasil, que no Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro. deslizamentos, né? Outros lugares que tem... Brumadinho. Foi talvez, tenso né? também, né? Muito triste. Qualquer catástrofe natural, assim, nos traz esses questionamentos, né, assim, sobre, tá, e aí, né? E Deus, onde é que tá Deus? Onde tá Deus numa hora dessa, Quando né? isso acontece, né? Então tu vê criança morta, pessoas assim idosas, né, que perderam todas as suas coisas, pessoas doentes ali, passando frio porque não tem mais nem roupa para usar, passando fome porque não tem o que comer. E é claro que a gente, como ser humano, a nossa tendência é questionar, né? Tá, e Deus? Onde está Deus quando essas coisas acontecem? Será que Deus ele se esqueceu? Ele dormiu? Ele, sei lá, está preocupado com outra coisa? Será que Deus perdeu a mão, assim, no sentido de se descuidou, né? E aí essas coisas aconteceram. Será que Deus é sádico e gosta de ver os seres humanos sofrer, né? Isso, Tem aquela muita gente imagem perguntando isso também, né? da criancinha com a lupa queimando as formigas, né? Então a gente
se pergunta essas coisas, eu creio que são até, né, naturais, normais, né? Então a lógica ela parece muito atraente, né? Do tipo assim, se Deus é bom, isso não deveria acontecer. Então se isso acontece, talvez ou Deus não é bom ou ele não existe. E até pessoas, talvez até questionamentos entre nós mesmos aqui, né? De Deus, o que está acontecendo, né? Por Sim, que tu tem permitido, né? Entre aspas, essas coisas acontecer, né? Por que que o justo sofre? aham, Por que que todo mundo está passando por essas necessidades, né? E eu acho que esses questionamentos, eles são válidos. São sim, válidos na sim, questão, assim, de tu buscar e se aprofundar naquilo que a palavra diz sobre isso, né? sim. Então, assim, a primeira pergunta, vamos dizer assim, para nós conversarmos é como que um cristão deve olhar para essas tragédias, como que um cristão deve entender quando essas tragédias acontecem. Até é interessante que tu falou sobre a questão de questionar Deus e a gente pode questionar Deus, obviamente, né? Mas eu acho que tem duas posturas que Duas são formas, bem, exatamente. bem diferentes, né? Uma é uma postura arrogante, do tipo assim, eu tô dizendo para Deus, questionando ele e meio que dizendo o que ele deve fazer. Tipo, Deus, e aí? Tinha que ter, como é que tu permite que isso aconteceu? Tinha que ter feito isso Sim, aqui, por que que tu não segurou a água? Por que que fez chover tanto? Né? E uma outra postura de humildade, de tipo assim, Deus, eu tô desesperado e eu quero entender por que isso aconteceu, porque eu creio que tu é bom, que tu continua sendo bom, que tu é soberano, que tu tem poder para fazer tudo isso, mas eu quero entender isso, né? Sim. Então, como é que vocês acham que nós, como cristãos, devemos olhar para essas tragédias, assim, para essas questões, né? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? E não temos como responder completamente, né? Mas vamos argumentar a respeito disso. Eu acho que eu li o livro que eu li, até o material que eu usei para ler antes do nosso episódio foi O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Ah, sim, muito Elliot, bom esse livro. né? E daí ela fala um pouco sobre isso e eu achei até interessante uma das partes aqui, que ela fala dessa pergunta do porquê, né, das coisas. E ela fala assim: nós nunca perguntaríamos o porquê se de fato crêssemos que todo o universo é um acidente e que você e eu estamos completamente à mercê do acaso. A própria pergunta do porquê, mesmo quando atirada a nós por alguém que se diz descrente ou ateu, é um sinal evidente de que no fundo de cada mente humana há uma suspeita sorrateira de que há alguém, alguma razão, algum indivíduo pensante por detrás de tudo. Então, a gente questionar ou pedir o porquê já mostra que essa nossa percepção de que há algo além daqui, Uhum. de que há alguém que tem o controle de tudo e de todos. E eu acho que não tem lugar melhor para a gente encontrar respostas do que a Bíblia Sim, diante disso, né? A gente vê o livro de Jó, né, que talvez seja o livro do sofrimento, né? O livro que vai lidar bastante com isso e que a resposta de Deus para Jó no fim é ensiná-lo um pouco mais sobre quem ele é. Não é responder o porquê aconteceu, mas quem eu sou. Uhum. Onde estava você quando firmei os mares, enfim, qual é o teu tamanho diante da minha dimensão? O que pode ser acusado o grande eu sou, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é enxergarmos na Bíblia um ponto em comum e tentar enxergar nela o que Deus quer nos ensinar através disso, porque ele é imutável, né? Como a gente viu no episódio anterior sobre a Bíblia, né? Que ela é digna da nossa confiança e da nossa crença, mas que ela aponta para quem Deus é, e isso não muda conforme as circunstâncias mudam. Deus é o mesmo, ele continua sendo bom, ele continua sendo soberano, ele continua sendo justo, ele continua sendo todo-poderoso. Ele não perdeu o controle. Só complementando o que o Cris falou, eu acho que o ser humano sempre busca uma resposta em meio ao sofrimento como uma forma de tentar aliviar esse sofrimento, né? Acho que talvez entender o porquê isso estaria acontecendo vai diminuir
o nosso sofrimento em meio a esse caos, né? Eu acho que é uma coisa natural, assim, do ser humano tentar encontrar. O que não seria natural para nós que acreditamos em Deus é buscar respostas fora, né? E assim como o Cris falou, a gente tem muitos exemplos dentro da Bíblia onde existe o sofrimento, mas as pessoas desses casos da Bíblia sempre procuraram as respostas em Deus, né? O próprio Jesus na cruz, né? Teve um lamento ali, né? Meu Deus, por que me abandonaste, né? Citando o Salmo 22, se eu não me engano. Jó, né? Também lamentou e buscou essas respostas. O profeta Abacuque, acho também, né? Busca em Deus ali, em meio a tanto sofrimento que viria sobre o povo. E tem um livro de lamentações dentro da Bíblia, né? De Jeremias. Então, a gente tem vários exemplos que a gente pode buscar na própria Bíblia as respostas e talvez a gente não encontre. A gente pode encontrar o silêncio de Deus em meio a toda essa catástrofe, em meio a todo o sofrimento ou a tragédia que tu pode estar vivendo de hoje ou uma outra tragédia que tu pode estar vivendo na tua vida. Mas o mais importante é tu não te afastar de Deus, não achar que Deus é mau e lembrar que ele, como o Cris falou, continuou no controle de tudo. Então, a gente às vezes só enxerga até a página 2, né? Deus enxerga o livro como um inteiro. Então, procure encontrar em Deus um descanso e ter a certeza que ele vai aliviar essa tua dor. Talvez não seja hoje, não seja amanhã, não seja semana que vem, mas ele é a resposta para tudo aquilo que tu está sentindo, né? E a gente tem que sempre lembrar, né, que nós estamos falando de um ser que nós não temos a menor Não entendemos capacidade, ele, né? de entender. Nós estamos falando de um ser que pode fazer literalmente o que quiser, né? Assim, o que ele fala, o que ele decreta acontece, né? Então a gente, por isso eu falei daquela questão da postura da qual a gente vai se aproximar, né, de Deus e desse assunto, porque a gente precisa ter a humildade de reconhecer que, assim, se eu sou um ateu, eu estou ao léu, certo? Eu tô na mão das circunstâncias. A mão do acaso, do né? acaso, né? A música do Titãs lá, o acaso vai, né, me proteger. Então, assim, e se eu sou um cristão, eu estou na mão de Deus. De qualquer forma, mesmo um ateu quanto um cristão, ele não tem o controle sobre a sua vida, né? Sobre o que acontece, sobre os eventos climáticos, sobre nada, cara, sobre as doenças, entende? Por mais que a gente tenha estudado como humanidade, né, evoluído nas vacinas, enfim, a gente não tem controle sobre nada. O vide coronavírus, né? Sim. Ou a própria, pega a evolução da previsão do tempo, né? Isso. Olha só, poderia ser previsto que iria chover tanto quanto choveu. Exatamente. E aconteceu da mesma forma. Da mesma forma. Então, assim, a gente precisa voltar, como cristãos, né, e sobre isso que a gente está falando aqui, para a Bíblia. Né? E a Bíblia fala sobre a origem do mal, das tragédias, né? E a resposta mais básica que a gente pode dar, além do que vocês já comentaram, né, de quando Deus criou as coisas no Jardim do Éden. Gênesis 1 e 2, Deus cria. E por causa da rebelião humana de Adão e Eva, e nós somos filhos de Adão e Eva, e por isso Deus somos cria rebeldes. Deus cria em perfeição, né, Francisco? Exatamente. E como nós somos filhos de Adão e Eva, nós somos rebeldes por natureza contra Deus. E desde Adão e Eva, desde a queda de Adão e Eva, as coisas, a tragédia, a morte, a dor, o sofrimento entraram no mundo, né? Então a gente tem uma resposta não completa, mas nós temos uma resposta de onde essas coisas aconteceram. Né? Então, assim, a gente vive nesse mundo que não está funcionando como deveria. A natureza não funciona, né? Romanos vai dizer que a natureza geme, esperando que os filhos de Deus sejam revelados, né? E aí uma tentação que a gente tem nesses momentos é dizer, mas gente, morreu tantas pessoas justas, tantas pessoas boas, inocentes. A grande questão é que diante de Deus, de um Deus santo, não existe ninguém que é inocente. Não existe nenhum sequer, que é o que Paulo vai dizer lá em Romanos também. Não tem ninguém que é inocente. Todos nós, como descendentes de Adão e Eva, estamos rebeldes contra Deus. A nossa natureza é essa. Né? Então, tudo isso junto, o que acontece? A natureza não funciona como deveria. Então, nós temos essas catástrofes naturais. A gente também é uma consequência
do não cumprir aquilo que Deus disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, de cuidar da terra, de gerenciar a criação, né, para a glória de Deus. Então, o ser humano desde sempre explora tudo, quebra tudo, polui tudo, suja tudo, e as coisas começam a não funcionar ainda mais como não deveria, né? Então, tem tudo isso, né? E há um propósito também, né, nessas tragédias, né? Porque a gente foi criado a partir da natureza, né? Lembram? Deus cria então todos os elementos lá e tal, e cria o homem do pó da terra. Sim. A diferença é que ele sopra em nós o fôlego de vida, né? Então a gente também há natureza em nós, vamos dizer assim, né? E o tempo todo a natureza está nos lembrando de que nós não somos deuses, que nós estamos à mercê de Deus. E se eu me considero um ateu, né? Se você é um ateu, você está à mercê de qualquer coisa, do acaso, né? Mas nós todos estamos à mercê de alguma coisa, nós não temos controle sobre isso, né? Então, como que o cristão deve olhar para uma tragédia? Eu diria que a primeira coisa é com humildade. Humildade de reconhecer que eu posso perguntar o porquê, do para quê, essas coisas todas, como a Elizabeth Elliot diz, né? Então a gente pode perceber que o sofrimento ele também é pedagógico, ele também vai nos ensinar muitas coisas, né? A tragédia aí é dura, é triste, a gente sofre, as pessoas sofrem, mas a tragédia faz parte de um mundo caído, quebrado, né? Então a gente precisa também perceber esse lado pedagógico do sofrimento e da tragédia, que é de entender até quem eu sou e quem Deus é, né? Ou seja, uma teologia sistemática básica, bem básica. Deus é Deus e eu não sou Deus, né? Eu não controlo as coisas. E também complementando como um cristão deve agir, né? Dois domingos atrás, acho que era, aqui na igreja, teve o Olavo e o Francesco também fizeram 2 exposições aqui sobre isso, né? Vale a pena entrar aqui na página da Aliança também no Spotify. E no YouTube também tem, né, Francesco? Tem no YouTube. São dois estudos muito bons de se assistir e de escutar, onde mostra também que nós não devemos encarar também assim, entender esse sofrimento e chorar junto com as pessoas, né? Não nos mostrar assim, a pessoa tá lá chorando, tá passando por toda aquela tragédia e tu chegar, não, mas tu tá sofrendo porque tu é pecador e querer evangelizar ela talvez naquele sofrimento, né? Talvez o que ela precise agora como um primeiro impacto de um cristão seja ali abraçar ela e chorar junto, né? Entender a dor dela. Então, não nos mostrar, qual é a palavra, acima da tragédia, superiores a eles, porque nós sabemos que Deus tem tudo sob controle e aquela pessoa não está entendendo. Eu acho que o primeiro impacto, o primeiro Cristo, talvez que ela vai encontrar em nós, seja a empatia, seja a generosidade de estar ajudando. Claro, no segundo momento, a pessoa vai precisar dessa evangelização e entender quem é Deus, o porquê que isso acontece, mas eu acho que o primeiro impacto que a gente pode fazer como cristão é ajudar e chorar junto, se for necessário, para mostrar que nós podemos fazer a diferença em todas as áreas da sociedade, né? Na social, na política, o que for. Mas nós pertencemos a Deus e temos que transbordar esse amor de um Deus que é 100% amor também, né? 100% justo, 100% amor. E, enfim, as pessoas precisam de um pouco de empatia agora nesse momento também, né? Inclusive, tem alguns pastores famosinhos aí dizendo que o Rio Grande do Sul está sendo punido, né? Porque é o lugar onde mais tem centro de umbanda e casa espiritismo, né? Não sei o quê. E, cara... Só eles esquecem que morreu o crente também, os crentes morreu... que moram em Canoas isso. perderam tudo, ou em qualquer outra região metropolitana. Né? Uma teologia bem furada. Eu acho que a gente corre o risco de, ao olhar sem humildade e empatia, como vocês falaram, a sermos frios como cristãos, né? A enxergar, tipo, beleza, isso tudo tá acontecendo, mas Deus é bom, beleza, sigam a vida, aí, né? então. Eu acho que tem um olhar de fé também, né? De perceber aquilo que os olhos não podem enxergar no meio disso.
Eu acho que coisas que os olhos não podem enxergar, os atributos divinos de Deus, que eles não são pautados na nossa experiência, mas naquilo que a Bíblia diz, Uhum. né? Deus é bom não porque ele está sendo bom comigo hoje, mas ele é bom porque a Bíblia assim o diz. Deus é justo não porque ele está sendo justo comigo hoje, mas porque a Exatamente. Bíblia assim o diz. Embora a minha percepção possa parecer que ele não está sendo justo, não está sendo bom, ele está sendo justo e bom. Ele é, né? Exatamente. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é enxergar além do que os olhos podem ver, tentar trazer esperança e um afago, né? Um amor, né? Que somos chamados a demonstrar e através das nossas boas obras, através do amor que a igreja pode demonstrar nesse momento, apontar para o nosso Pai que nos céus está. Então eu acho que a fé de crer, de continuar confiando que Deus tem o seu propósito para isso, ela é de suma importância para a gente apontar esperança àqueles que não têm mais nada, a se apegar em uma palavra, em um Deus que pode ser tudo quando as pessoas perdem todos os seus bens físicos, né? Então, eu acho que essa fé deve também nos motivar a servir aos outros, a servir aqueles que estão passando por essa dificuldade toda. Eu sei que às vezes é muito mais fácil a gente. E lógico, quem está ouvindo de outro estado não quer dizer a vocês, Isso. porque não precisa sair da sua cidade e vir aqui servir. Mas a gente que está aqui próximo, às vezes sair da nossa realidade e ir ali sofrer um pouco e chorar junto com os que choram, faz parte. Faz Sim. parte daquilo que a gente pode fazer como Sim. igreja. Às vezes não é nem tá lá, é limpar, é passar uma vassoura, é passar um lava-jato, é chorar junto, é ouvir o choro daqueles que choram e sofrer junto. Eu acho que esse é o nosso chamado como igreja no momento. Acho que a gente tem que ter um limite para isso também, Claro. Sim. porque logo que aconteceu, quem não é aqui da região, talvez não tenha percebido isso, mas foi tipo uma corrida do bom moço, né? Do bom Isso, do samaritano, herói. né? Foi uma corrida do bom samaritano em que todo mundo queria ajudar, E se todo mundo aparecer. queria aparecer ajudando. Tinha gente que queria comprar o cavalo caramelo, É verdade. né? Tinha gente que queria mandar disso, daquilo. E Deus usa essas pessoas também Sim. para servir, né? Assim como já usou jumentos, mulas, já usou o Lucas, capaz. Mas assim como Deus nos usa, né? Imperfeitos como somos, Sim. e também usa pessoas que às vezes nem crentes são. Mas eu acho que a gente não pode cair nesse risco de uma corrida para quem vai ser o melhor ou quem vai aparecer mais. Fazer mais. Né? Eu acho que a gente tem que buscar nessa corrida apontar para o grande motivador de sermos bons samaritanos, que é seguir o exemplo de Cristo Jesus, que deu sua vida em favor de muitos, né? Então eu acho que é isso. A gente tem que olhar com fé de que Deus continua tendo controle, continua sendo bom, porque a Bíblia assim o diz, e que a gente tem que perceber no exemplo de Cristo Jesus que a glória não tem que ser da nossa igreja, da nossa denominação, a glória tem que ser dada ao Pai que está nos céus. Porque também a gente pode cair naquela questão de só do voluntário, né? Só a igreja vira uma ONG, acho que a gente pode dizer assim, né? Assistencialismo, Assistencialismo, né? E a gente tem que levar o pão, mas a gente tem que mostrar o pão da vida de verdade, né? Na próxima etapa. Claro, no primeiro momento tu vai ter que assistir a pessoa daquilo que ela precisa, mas o que ela mais vai precisar é saber
né, do Salvador, que Jesus morreu na cruz e que a pessoa tem que se arrepender dos pecados. E a igreja, sim, tem que ajudar, mas sempre lembrar que nós somos diferentes de uma ONG, eu acho, né? E a gente tem a resposta, né? Para várias dessas perguntas. As pessoas que não conhecem a Jesus, a experiência de conversar com as pessoas lá é assim uma desesperança, é um vazio, sabe? Ao passo que muitos cristãos foram lá, muitos crentes foram atingidos, né? E quando tu conversa, vários que quando a gente foi entregar alguma coisa queriam uma Bíblia, né? Vários crentes queriam. E quando a gente entregava a Bíblia, cara, era uma alegria assim. E o que isso não faz nenhum sentido para quem Sim. não conhece a Jesus, né? Então, a pessoa que não conhece, se para nós que conhecemos a Cristo, né, que cremos na bondade de Deus, que buscamos conhecer, ouvir, entender a palavra de Deus, já é difícil de lidar com essas questões de tragédia, pensa para quem não conhece. É um vazio assim tremendo e nós temos uma grande oportunidade também de levar esperança verdadeira para essas pessoas, né? Não é esperança política, não é esperança de brasileiro de que vai melhorar, né? Mas uma esperança de verdade que não falha, né? Então, é óbvio que essa tem que ser uma preocupação, é uma prioridade máxima, né, da igreja, né, esse voluntariado. Mas eu concordo que teve uma corrida aí dos heróis da fé, né? Então, infelizmente, cara, é que essa tragédia, ela trouxe um suco do ser humano, assim, cara, que é bizarro, assim, desde disso, né, de pessoas querendo usar isso para se promover. Acho que revela as verdadeiras Muito, cara, pessoas porque, como tu cara, tu é, tem né? político querendo se promover em cima disso, tem pastor, tem crente, tem tudo aí querendo se Sim, promover em sim, cima, Eu aparecer. citei o cara que queria comprar o cavalo caramelo, mas, Isso, cara, tem é. N situações que a Não, tu gente tem, assim, vivencia no dia o a cara dia. que sofreu com gente que perdeu a casa, que tá se aproveitando da situação de alguma forma, sabe? Tu tem de tudo, cara, tem de tudo ali, porque o coração humano é desesperadamente corrupto. E se ele puder, ele vai ganhar sempre em cima de qualquer situação, né? Então, E também revela aquelas pessoas que, como o outro exemplo do outro lado, é a pessoa que perdeu tudo e recebeu uma Bíblia e mudou totalmente a expressão dela, né? isso, porque ela queria aquilo ali para um alento, né, até do sofrimento, enfim. Então a Bíblia tem a resposta para isso, né? Assim, as coisas não acontecem aleatoriamente, né? A Bíblia tem uma resposta do porquê que o mal existe, o pecado, a morte, o sofrimento, a dor, seja ela pequena, como, sei lá, um sonho despedaçado, né? Ou seja, uma grande tragédia como essas climáticas, principalmente, né? Que a gente vive, né? Em Romanos lá 5:12, há uma resposta aqui para a morte e o mal e o sofrimento, que é, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, por Adão, né? E pelo pecado a morte, ou seja, então Adão pecou, o pecado entrou no mundo e o salário do pecado é a morte, né? O sofrimento, enfim. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, né? Aquilo que eu tinha dito antes. Todos nós somos merecedores da ira, né? Nós somos pecadores. E então hoje a gente está nessa situação. Deus amaldiçoa lá quando Adão e Eva pecam a natureza, né? Uhum. E agora a natureza que antes era nossa amiga se torna nossa inimiga, né? No sentido de que, cara, as coisas não funcionam mais como deveriam, né? A gente fica nesse embate, sempre nos lembrando de que eu não sou Deus e que Deus é Deus. Né? E é uma sequência interessante da gente sempre recordar, porque através do pecado entra o sofrimento no mundo Isso, e através do sofrimento de Cristo Jesus entra a salvação, isso aí. né? Isso Então aí. o sofrimento faz parte também de todo o plano redentor, né? Exatamente. Então é no sofrimento de Cristo Jesus que a gente encontra a paz, que a gente encontra esperança, que a gente encontra uma nova vida. Então a gente só vai entender como um sofrimento, que nem o livro mesmo fala, não é em vão, nunca é em vão, quando a gente percebe que o amor de Deus é demonstrado através do Do sofrimento de sofrimento. seu É filho. isso aí mesmo. O sofrimento, ele é constante, né? Faz parte, né, da vida, infelizmente. Até o dia em que Jesus voltar ou que a gente for daqui para uma Uhum. melhor, literalmente, né? Ah, tá, e as tragédias, a gente já pincelou esse assunto, né? Tem aí alguns pastores dizendo que são o juízo de Deus, né? Sobre o Rio Grande do Sul, enfim. As tragédias, elas são juízos de Deus por causa do pecado,
ou são simples aleatoriedades assim, climáticas, né? Então deu uma junção ali de muita chuva no período, enfim, o que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que nessa a gente vai encontrar uma espécie de discussão, né? Aham, Até agora eu acho que a gente tem um ponto em comum de todos os cristãos que Cristo venceu através do sofrimento e que o sofrimento pode ser um dos grandes ambientes de ensino de Deus aham, aos nossos corações. A ministração de Deus através da sua palavra aos nossos corações no meio do sofrimento, ela é muito eficaz. sim. Tem coisas que talvez vocês vão lembrar da vida de vocês, ou você, querido ouvinte, lições que você aprendeu em meio ao sofrimento que tu nunca mais esqueceu. Ou talvez a base da sua fé, ou a base de alguns pontos da sua fé e algumas crenças de como Deus é bom, de como Deus é soberano, ela esteja em algum momento de grande sofrimento que tu passou. Aham. Eu lembro de percepções minhas que eu tenho dos momentos mais sofridos e anos mais Talvez sofridos. até, Né? até o encontro com Jesus veio por causa de um Sim. momento de sofrimento, né? E isso é meio que um ponto em comum. Então Aham. Deus é soberano, Deus continua sendo Sim. bom e tudo mais. Agora a gente vai entrar talvez em algo que a gente talvez vai discordar de bastante gente, mas Sim. muito provavelmente daqueles que não estão aqui vivendo esse ambiente que a gente vive, ou que não Aham. percebem tão próximo esse sofrimento. Eu acho que se fôssemos colocar qualquer tragédia que acontece no mundo como Deus com o menininho mau com a lupa A lupa queimando a formiga. exterminando aqueles que não creem nele, eu acho que isso seria no mínimo Leviano. eu acho que da nossa parte não cabe julgar e apontar o dedo para aqueles que estão sofrendo, dizendo, ó, estão sofrendo porque fizeram coisa errada. Estão sofrendo por causa disso. Esse né? era um pensamento dos judeus, né? De que toda tragédia que acontecia, qualquer coisa ruim que acontecia na vida do outro, era Deus punindo o pecado, né? Uhum. Esse era um pensamento que eles tinham. Até Jó também, né? A gente citou anteriormente. Sim. Eles tentam buscar o que E Jó o que fez Jó de fez, errado, cara? né? Pra estar sofrendo aquilo. Talvez, será que essas pessoas que pensam desse juízo de Deus, por exemplo, Deus está castigando o Rio Grande do Sul porque são centros de adoração a deuses diferentes, falsos deuses, etc. Será que eles não têm um falso embasamento lá no Velho Testamento de Deus jogando fogo em cima de cidades, tipo lá Sodoma e Gomorra? Porque eu vi um cara dando o mesmo exemplo, que o Rio Grande do Sul era como Sodoma e Gomorra e merecia ser punida e varrida, sabe? Aham. Então, eu acho que as pessoas fazem uma interpretação própria, uma leitura própria da Bíblia para conseguir encaixar o pensamento delas dentro daquilo que, sabe, não faz sentido muitas vezes. Pois é, mas é que se tu for analisar, todos nós somos merecedores da ira divina, Com certeza. né? Então, não sei se tem Não os só mais o Rio Grande do merecedores. Sul, né? O Rio Grande do Sul, região sul, o Brasil, o mundo, todos nós somos merecedores Não, da ira nós de Deus, somos né? mais merecedores porque nós somos mais que tudo, que todos. O melhor estado do Brasil. Não, isso por é esses inacreditável. pensamentos que acontecem as coisas com nós, Francesco. Mas é inacreditável o quão. Eu até falei antes que a gente corre o risco de ser frio. Aham. Isso pra mim é um pensamento cristão muito frio, sabe? Tipo, que a gente se põe num pedestal de olhar a situação e dizer, beleza, não aconteceu comigo, mas aconteceu ali em Porto Alegre por causa disso, né? Eu acho que tem muito mais a ver, falando, não querendo politizar nada, nem falar, eu acho que tem muito mais a ver com Porto Alegre, por exemplo, com erros dos políticos que nós tanto idolatramos e adoramos, Sim. né? Do que com propriamente uma tragédia climática ali, sabe? Eu acho que Porto Alegre foi zoado. a gente pode fazer uma análise direta sobre a gente estava falando do pecado, né? A ganância do homem faz com que, como tu falou, tu começa a explorar todos os recursos possíveis, tu começa a construir em lugares inadequados, aí tu começa a jogar, de repente, uma população mais pobre para zonas onde tem um risco muito maior.
Aí você tem um recurso para fazer uma obra de contenção de inundação que precisa fazer X tamanho, você faz a metade e o restante vai para o teu bolso. Você tem um recurso para algum tipo de estação, junção, né? de estação meteorológica e tu não faz, que poderia prever, entre aspas, uma coisa pior. Então, de novo, tudo vai desencadear no pecado. O coração do homem é tão corrupto que ele vai sempre buscar botar outra coisa no lugar de Deus, né? E agora nós estamos falando, por exemplo, do dinheiro, né? E falando, né, sem querer politizar. Mas tudo vai desencadear no pecado, entendeu? E aí, de novo, a pessoa que está achando que é um julgamento de Deus sobre que essas pessoas são merecedoras, ela está cometendo pecado porque ela não está olhando para o pecado dela também, né? Então, é difícil, às vezes, de fazer uma análise assim, como o Cris falou, fria, porque daí tu também vai cair num outro pecado de julgamento das pessoas, né? Mas é difícil de analisar e ver as pessoas falando, às vezes, tanta besteira, sem tu, às vezes, ter um pouquinho de ira no teu coração, Sim, assim, sim. né? Porque nós estamos próximos, bem próximos Aconteceu em Caxias, não na mesma proporção, pessoas sofreram, tiveram suas casas, vidas foram perdidas aqui, né? E as pessoas de fora, ou às vezes até ao redor, não entendendo que as coisas acontecem pelo nosso pecado, lá do início, né? Mas, enfim, aí eu não creio que são aleatoriedades, né? Eu acho que... mas também não são completamente juízos de Deus. Eu acho que são juízos no sentido de que, cara, não é nenhum merecedor, não é nenhum justo, né? Todos nós merecemos. E eu acho que eu creio que essas tragédias, não só as de agora, desde os tempos bíblicos, Sim. elas são juízos de Deus no sentido de que elas são um alerta, ou uma preparação para o inferno, né? Em que sentido? No sentido que quando a gente olha, por exemplo, lá aquele texto lá, Lucas 13, que eu usei até na pregação ali, que fala sobre aqueles... Tanque de Siloé? O tanque de Siloé. E a preocupação ali de Jesus, o que aconteceu lá, até para o pessoal se situar. Vieram alguns homens falar para Jesus que tinha uns caras lá, o pessoal fazendo sacrifício em Jerusalém, né, oferecendo sacrifício, e foram mortos e o sangue deles se misturou até com o sangue dos animais, animais ali do sacrifício, né? E aí, no contexto do pensamento judeu, para acontecer uma atrocidade dessa com esses caras, era Deus punindo o pecado, um pecado muito sério, né? E Jesus pergunta para eles, por que vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês, por isso que aconteceu com eles, né? E aí Jesus repreende, assim, ou exorta no sentido de, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão ter o mesmo destino. E aí Jesus ainda amplia essa visão, dizendo do tanque de Siloé. Ele fala, vocês acham que aqueles 18 que morreram quando a torre do tanque de Siloé caiu em cima deles, matando 18 pessoas, eles eram mais merecedores da ira do que vocês? Não, e se vocês não se arrependerem, vai acontecer o mesmo com vocês. Então, Jesus ele dá a visão da tragédia, porque um tanque cair, uma torre cair em cima de 18 pessoas e matar, é uma tragédia, não, obviamente com a proporção que nós temos aqui, mas é uma tragédia, aparentemente aleatória. E que Jesus está dizendo, olha, a preocupação de vocês não é pensar se eles são mais ou menos pecadores, mas é que vocês tenham a visão de que é mais importante vocês se arrependerem. As tragédias vão acontecer, o sofrimento vai acontecer, e elas são alertas para o juízo vindouro lá na frente de Deus, final. Né? E vocês deveriam se preocupar em se arrepender dos seus pecados, em crer em mim, né? Jesus está falando, para ter a vida eterna, e para que isso não aconteça de forma final, lá no final da vida, né? Ou quando Jesus voltar. Então, tem esse aspecto de juízo, no sentido de que são acontecimentos que Deus permite. São consequências do pecado. Consequências do pecado, né? E que Deus não evita. E talvez Deus evite muitas outras que a gente não pela nem misericórdia sonha, dele, né? pela graça e misericórdia dele. Mas a ênfase que Jesus dá é, olha, se arrependam, porque senão vocês vão ter o mesmo destino deles. Ou seja, vocês vão perecer para sempre, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa visão, né, do juízo. Não é um juízo específico porque o Rio Grande do Sul é o mais idólatra estado, e é mesmo, né? Estatisticamente. Sim, é um fato, né?
tem mais centro espírita, mais centro de Umbanda, não sei E a do própria quê, Bahia, né? do que Que é deveria onde ser a entrou, referência, né? né? Que é onde entrou as Nesse- regiões de matriz africana entraram Isso, então. por lá, né? Mas elas também são juízos no sentido de que são alertas. Olha, gente, esse mundo aqui, a natureza tá gemendo, né? Romanos 8 lá fala que a natureza foi submetida à inutilidade, ela geme, né? Esperando, assim. Então, há essa questão também do juízo de Deus nesse sentido. Mas não assim, especificamente, tipo assim, eu pequei e aí Deus vai punir de acordo com o meu pecado. Até porque se fosse assim, cara, vamos combinar que não sobraria absolutamente ninguém, né? Mas a gente pode dizer, então, Francesco, que as coisas acontecem ou pelo o agir direto de Deus ou pela permissão dele das coisas acontecer, tipo que nem lá em Jó. Deus Sim, não agiu direto na vida Mas de ele Jó, mas ele permitiu. permitiu que o Sim. diabo tocasse nele. Seria isso? Inclusive o raio de ação do diabo é Deus quem limita. Sim. Ali em Jó fica muito claro. Muito Ó, claro. Tu ele pode diz, fazer isso, mas até ali. E ele não faz mais do que Deus, né? Então, assim, Uhum. é estranho dizer isso, estranho, né? Mas o diabo, ele só vai agir dentro do que Deus permitir. A gente tem que lembrar que o Satanás, o diabo, ele não é Deus. É. Não é um inimigo. Ele não é o inimigo, né? Exatamente. Ele não é assim o arqui-inimigo, o rival de Deus que sabe que eles não, tipo, cara, não são os dois super-heróis ali que Isso, se igualam em poder e não. lutam, né? Ele age de acordo com o que Deus permite que ele haja, né? Então, assim, as tragédias, e é difícil, a gente está vivendo isso aqui, né? É muito duro essa realidade. É duro da gente falar isso, né? Mas elas acontecem de acordo com a permissão. Nada na Terra, no mundo, no universo, conhecido ou desconhecido, acontece se Deus não permitir, cara. Então, a nossa grande luta interna talvez seja, né? Então Deus é bom mesmo? Como é que é esse negócio? É que daí a gente vai entrar naquele problema do mal, né? E a gente não consegue atingir, cara. O fato é que a gente não tem capacidade cognitiva de explicar completamente Deus. Que, de novo, né? Aquilo que a gente falou no início. A gente está falando de um ser que não é humano, né? Deus criou a natureza, Deus criou o ser humano, mas a natureza e o ser humano não são Deus. Elas não fazem parte de Deus, né? Elas são criação, né? Deus está fora disso, né? E o Satanás entra nessa lista aí também, cara. Porque daí a gente vai entrar na problematização do mal, que as pessoas, como é que um Deus que é 100% justo e 100% amor pode permitir o mal existir, né? E isso não são excludentes, eu acredito, não são, né? Não são. Então, é difícil a gente entrar nesse assunto sem falar do mal também, né? Sim. O mal, ele vai estar na Terra enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar. Por causa da rebelião humana lá no Jardim do Éden. Ponto. Ponto. E aí, mas mas quem criou o mal? É. Cara, a Bíblia ela não... Se Deus criou tudo, as pessoas... Se Deus criou tudo, Deus criou o mal também, né? São as perguntas que as pessoas fazem e cara, eu vou dizer que a Bíblia não está preocupada em responder nisso. Porque a gente falou no outro episódio, né? O que a Bíblia fala... A gente fala. O que ela fica em silêncio, a gente também fica, né? Fica em silêncio. Exatamente. Mas a resposta que nós temos da Bíblia é que o mal, a morte entrou, né? De novo, o texto de Romanos 5,12. Né? Então, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, ou seja, quando o homem pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, a morte e o pecado entraram. O mal entrou, as tragédias começaram, Caim mata Abel, entende? Então tudo ali começa a ser contaminado pelo pecado. Né? Tem que imaginar como se fosse uma doença, né? Que está em todas as áreas. O nosso intelecto não funciona como deveria, nossos sentimentos não funcionam como deveria, as nossas ações não são aquelas que a gente gostaria de fazer, né? Paulo fala muito claramente sobre isso, né? O mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer esse eu não faço, entendeu? Então tá tudo contaminado pelo pecado, né? Então a resposta bíblica, assim, a mais resumida possível é essa, né? Que por causa da rebelião do homem contra Deus, o mal, a morte e o pecado entraram. E por um homem também, como o Christian falou, também nós temos a redenção, que é Jesus Cristo. E então a gente está falando sobre essa questão aí da bondade de Deus, né? E como que a gente pode perceber a bondade de Deus mesmo
em situações assim, né, de tragédia, de dor, de sofrimento. A gente pode, inclusive, pensar a respeito das nossas experiências, né, de sofrimento, assim, de dor, né? Porque se Deus é bom, por que essas coisas acontecem, né? A gente entrou um pouquinho, né? O Lucas Sim. trouxe essa problemática aí do mal. Mas se Deus é bom, por que essas coisas acontecem, então, né? Deus Acho que a gente também sempre pode é olhar bom. pelo um outro lado, né? A gente tem que dar graças a Deus e agradecer pela misericórdia dele, que, vamos usar o exemplo do aqui do Rio Grande do Sul, não aconteceu na minha vida, Aham, né? Então, diretamente. sim. Então, eu tenho que agradecer e louvar o nome dele, que ele teve misericórdia sobre a minha vida e sobre a minha família. Então, a gente pode olhar também pelo outro lado, sobre o outro Mas aí espectro, é que né? entra a questão da humildade ao olhar para a situação, né? Então, tipo, em vez de questionar Deus, por que tu fez isso? Olha, Deus, muito obrigado, porque eu tenho tentado ensinar para os meus muitos filhos, né? Eu fiquei sabendo que vem mais 3, é isso, Não, tá louco. Francisco? Sobre isso, né? Sobre a gente estar contente com o que a gente tem, em primeiro lugar, e ser grato a Deus, porque a gente nem sabe do que Deus protegeu a gente, né? Em meio a tudo isso, né? E olhando para essa questão da bondade de Deus, né? Ele é bom, constantemente bom, né? As circunstâncias não afetam a bondade de Deus, né? Não é porque choveu muito e alagou várias cidades e pessoas morreram que Deus deixou de ser bom. Porque, na verdade, se fosse basear nessa nossa visão de bom e de mal, cara, a gente não estaria mais aqui. Sim. Se a justiça de Deus fosse como a nossa justiça, como a gente gostaria que fosse a nossa justiça, a gente não estaria mais aqui. Porque diante dele não tem nenhum justo. Nenhum. Sim. Né? Todos os pecados são merecedores da ira. Deus, pela sua graça, ele ainda não permite que esse mal absoluto aconteça, né? Então a gente precisa olhar para Deus, primeiro exercitando um músculo às vezes meio atrofiado, né, da fé, e confiar no que a Bíblia diz, e não no que as circunstâncias estão me mostrando, né? Se a Bíblia diz que Deus é bom, as circunstâncias agora, nesse primeiro momento, pode ser que não pareça bom, né? Mas Deus é bom, o tempo todo bom. E nós vemos na Bíblia diversos relatos em que situações que eram aparentemente ruins, e de novo, vamos voltar, por exemplo, o maior, né, de sofrimento, que é Jó. No final do livro, de tudo que ele sofre, a conclusão de Jó a respeito disso é que antes ele conhecia Deus e ouvia falar. E agora os olhos dele veem, né? Ele tem um relacionamento pessoal com Deus. Ou seja, todo o sofrimento que Jó passou, no final aproximou ele mais de Deus. Sim. E agora ele tem um relacionamento que antes ele não teria sem o sofrimento. Né? E Jó não sabia disso. A gente lendo o livro, a gente sabe do início e do fim, né? Mas Jó vivendo aquilo não sabia disso, né? Então Deus foi bom durante o sofrimento, por quê? Porque esse sofrimento aproximou Jó de Deus, né? Uhum. Nós temos o paralítico que se encontra com Jesus, aquele que é descido do teto. Ele sofreu a vida inteira com a paralisia. Talvez, se ele não fosse paralítico, ele nunca teria um encontro pessoal com Jesus e seu destino eterno não seria mudado, né? Porque Jesus primeiro perdoa os pecados e depois cura aquele homem, né? O leproso que volta depois para agradecer. Exatamente. Né? Então, assim, tu tem diversas situações, aquele cego de nascença que estava lá no tanque de Siloé, e Jesus vai lá, fala com aquele cara, cura ele. Se ele não fosse cego, será que isso aconteceria? Aí a gente começa a entrar numa área que não tem como saber, né? Mas o fato é que esses sofrimentos todos individuais dessas pessoas, a bondade de Deus, ela existiu, né? E trouxe essas pessoas para uma vida eterna com Deus. A preocupação de Deus não é aqui, de novo, né? Jesus, quando fala da tragédia, ele fala sobre, olha, se arrependam, porque a preocupação dele é com a vida eterna, e não com essa vida aqui temporária, né? Então a gente pode olhar para Deus como bom, mesmo em meio às tragédias. Sabe que eu tenho uma frase aqui do C.S. Lewis. Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é seu megafone para despertar um mundo surdo. Eu vejo que a gente, como raça humana, como humanidade, se formos avaliar os últimos 40, 50, 60 anos, que talvez teve um salto tecnológico absurdo, a gente tenta ter o controle de tudo, né? Uhum. Às vezes eu brinco que quando acaba a bateria do celular a gente fica meio perdido. E aí eu lembro na nossa adolescência que a gente começa marcava... a desenhar nas paredes que nem nas cavernas e tal, tipo, né? Gabi, vou te buscar no shopping. Aí acaba a bateria do celular dela, meu Deus, como é que eu vou achar ela? Como é que eu vou achar ela? E quando a gente era mais novo, a gente marcava, ó, é tal lugar, tal.
E a gente era muito mais prático nisso, mas como a gente tenta ter cada vez mais o controle das coisas. Uma época a gente, ao viajar, levava um mapa. Hoje a gente tem o GPS que a gente sabe de tudo. Sim. Quer dizer, não sabe, não. só segue. Né? Só segue, não precisa saber onde a gente está. E às vezes tu sabe o lugar, tu sabe que já foi 10 vezes, mas tu põe lá. bota igual. Isso é impressionante. O cara que inventou o GPS merece todo o dinheiro que ele ganhou. É verdade. Ou até mais do que ele ganhou. É verdade. Porque a gente navega por um lugar onde a gente não faz ideia onde está. Mas tá tranquilo. Chega lá, né? Chega lá. Mas eu acho impressionante isso, que a gente tem essa tendência de querer ter o controle de tudo. É na previsão do tempo, é a tecnologia disso. E quando tragédias acontecem, quando situações que fogem do nosso controle acontecem, isso nos mostra uma realidade que nós já não estamos tão acostumados assim, que é não ter o controle das coisas. De não saber o que vai acontecer, de ficar à mercê, né? Mas acho que o grande desafio é a gente entender que a gente não está à mercê do destino, mas sim à mercê de um Deus que é soberano sobre isso também. Mas eu acho massa como essa frase do C.S. Lewis traz, é esse desafio da gente aprender, de isso ser um grande momento de aprendizado em que o nosso coração está um pouquinho mais sensível a isso, que está um pouquinho menos duro do que o habitual, porque a gente percebe que a gente não tem controle de tudo, de que a gente não sabe se amanhã a gente vai acordar, e a gente percebe a brevidade da nossa vida, a gente percebe o quão frágil a gente é, e que isso nos conduz ao verdadeiro arrependimento, como Jesus fala ali, né, nessa história do tanque de Siloé. Que uma situação de perceber que a gente não tem controle de tudo, que a gente é frágil, que a gente é finito aqui, e outra, né? que assim, cara, ó, sei lá, um terremoto, uma coisa acontece, cara. Coisa rápida, e né? acabou, cara. Acabou, Sim. e aí? E aí acabou a vida aqui. E aí vai pra onde? Aqui em Caxias deve ter tremores. Deu tremor, minha casa chacoalhou, cara. Minha casa, achei que ia morrer. Enfim, Não, sério, foi sinistro. ao mesmo tempo, é um ambiente perfeito para aprendizado. Isso. A gente entender que a gente não tem o controle de nada, a gente entender que o nosso trabalho, nossa correria do dia a dia não vale de nada nessas horas, de ter trabalhado a vida inteira para construir algo, para conquistar bens nada. físicos, não valem nada. Não faz nada. E em 2 dias pode tudo sumir. Isso aí. Em 40 segundos pode tudo sumir. E aí que tá, Cris. Eu acho que essa é a preocupação bíblica que a gente vê na narrativa. Ela não tá, a Bíblia não está preocupada em explicar assim, em detalhes, de onde veio o mal, por que isso acontece. Ela parte do fato que isso existe, aconteceu por causa daquilo, já está acontecendo. E a preocupação maior é, cara, tu precisa te arrepender, precisa crer em Cristo, e aí o teu destino eterno vai ser mudado. Que não acaba aqui, né? Isso. Então, assim, a Bíblia, a gente não tem que ficar questionando, será que Deus é bom? Mas se Deus é bom, por que isso acontece? A orientação do próprio Jesus é, olha, isso são avisos. São avisos. De repente, no estalar de dedos, a tua vida acabou. E aí? Se tu não se arrepender, cara, o dinheiro não vai comprar, não tem o que fazer, entendeu? Não tem como garantir nada, né? Então, assim, é super legal e importante o que tu tá falando, porque essa é a visão que a gente tem que ter mesmo. Cara, Deus é bom, fato, né? Eu argumentar, por exemplo, vamos dizer assim, que a camisa do Grêmio não é azul. Cara, não vai mudar o fato de eu não creio que é azul. Eu acho que é verde, entende? Ela é azul, cara, é o fato. Entende? Eu não acredito, beleza. Não muda o fato. O fato é que Deus é bom, né? E que Ele nos chama no sofrimento a nos arrependermos. E não a questionar a bondade. E não a tentar ver da onde que vem, será que a gente está ao léu ou não. Né? A Bíblia afirma que não. E aí a gente é chamado a... Cara, são gritos, né? O megafone de Deus, essa frase é sensacional. E o nosso desafio é aprendermos com isso. No livro da Elizabeth Elliot aqui, ela fala que ninguém enfrenta o sofrimento da mesma maneira.
nem os 5 moradores da mesma casa que Não. perderam Não, cada tudo. um tem uma experiência. Cada um tem né? a sua experiência particular com isso, cada um sente de uma forma, cada um percebe o que aconteceu de forma diferente. E isso que eu acho que é um grande. Cara, é difícil de usar a palavra, mas é um grande presente. Aham. Porque a gente pode ter uma experiência com um Deus imutável, soberano, por meio de um sofrimento, sabe? Eu tenho lido e usado a palavra providência. Uhum. A providência de Deus, aquilo que Deus providencia, que pode ser Bom. bom e pode ser uma providência que eu não vou nosso, gostar. no nosso ponto de vista ruim, né? Isso, é. E a gente pode enxergar, a gente pode aprender olhando tão Aham. próximo como Sim, estamos. sim. O pessoal que está ouvindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou de outro país, vai aprender enxergando, gente, olha, a gente tem toda essa tecnologia e, cara, não serviu de nada. É isso Que é aí. que nem, sabe, lembra na época do Covid, Aham. que a gente tava, cara, e vacina? Não, vai demorar 3 anos pra sair a vacina. Isso. Mas, gente do céu, como é que pode? A gente tem tudo isso de tecnologia, não Aham. consegue de um dia pro outro, É isso aí, sabe? é isso aí. Então, a gente se sente... E veio a vacina e muita gente continuou morrendo, né? A gente se sente de mãos atadas, Sim, porque sim. realmente a gente não tem o controle Não de tem. tudo e nunca vai ter, né? E eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente pode ter como seres humanos nesse momento, é de que a gente está e é totalmente, completamente dependente de um Deus. A gente tem cristãos agora, como a gente falou antes. A gente tem um Deus que não nos abandona, que luta por nós, que está conosco. Aham. Que no Antigo Testamento passa por todos os personagens principais da Bíblia. E a gente vai lembrar de Josué, quando a gente fala seja forte e Aham. corajoso, mas a verdade é que essa frase ela ressoa por vários personagens do Antigo isso aí. Testamento. Seja forte e corajoso porque eu estou contigo. Sim. E eu acho que é essa a frase que o cristão que passou por isso agora tem que ter na sua mente. Seja forte e corajoso porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Isso aí. E é isso que tem que ser o aprendizado nesse momento. É que Deus não abandona, né? Eu estava ouvindo o nosso concorrente, nosso concorrente em inteligência limitada ali, Ah, mas ele tem menos ouvidos que nós. Não é tão famoso. que o Luiz Saião fala sobre os nomes de Deus ali, eles estão falando sobre o encontro de Moisés com a sarça ardente. E ele pergunta, tá, mas e aí? Eu Quem vou tu chegar é? lá e vou falar É. quem? Isso aí. E aí que Deus fala a frase, o eu sou, né? E que eles trazem essa perspectiva de que no original a ideia é eu serei o que serei. No aspecto de que eu não posso ser limitado a conceito e nem a nome algum. Mas no momento que você necessitar, eu serei aquilo que você está precisando. Não no sentido de que a gente vai usar Deus No supermercado. como algo aqui, a nossa muletinha. Mas que nos momentos de sofrimento, Deus vai ser o nosso auxílio. E Nos ele sabe o que momentos- nós estamos precisando. Nos momentos né? que a gente precisa de um salvador, Deus vai ser o nosso salvador. Nos momentos que a gente precisa de amor, Deus vai se mostrar amor. Nos momentos que a gente precisa de esperança, Deus vai se mostrar esperança. Então, o eu serei o que serei. O Deus que responde a todos os nossos anseios e necessidades está conosco. Então, queridos, sejam fortes e corajosos, porque o grande eu sou está conosco. Temos várias lições para aprender, né? E agora nós vamos encaminhando aí para o nosso final, as considerações finais do nosso podcast. Hoje é uma pegada mais triste, né? A gente sente, né, por nossos irmãos aqui, e obviamente que não, se fosse em outros lugares também a gente se compadece, mas quando é bem perto, assim, parece que dói mais, respinga, né? Quase que dá para sentir assim a dor das pessoas ao nosso redor, né? Eu gostaria de dizer que, além disso tudo que o Christian comentou, né, esse aprendizado,
eu acho que vale uma avaliação de todos nós, como os seres humanos, seja cristão, não seja cristão, de aonde tem colocado a sua vida, né? Aonde tem depositado a sua esperança, atrás de que tem corrido. Cara, porque que nem a gente comentou, é questão de 1 minuto pode virar tudo, de segundos pode, cara, mudar tudo, né? Então, eu acho que vale essa reflexão a respeito de para onde tem caminhado, né? O que tem valorizado, né? O Jesus já falou que onde estiver o nosso tesouro, é ali que vai estar o nosso coração. E aí eu acho que nessas catástrofes como essa que a gente tem vivido aqui, vale essa avaliação, né? Uma avaliação geral da vida, né? Do que tem corrido atrás, onde tem gasto energia física, mental, correndo atrás do quê, cara? Porque tem poucas coisas que vale a pena, né? A gente gastar e priorizar na nossa vida. Então vale essa reflexão. E eu gostaria de deixar um texto de esperança, que me traz muita esperança, né? Está lá em Apocalipse 21, nos versículos 3 e 4, no final do final de Apocalipse. E aí João escreve assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então esse é um texto que me traz muita esperança, né? De que todo aquele E tem episódio de Apocalipse, hein? Tem episódio não de ouviu Apocalipse. Ainda? Ouve lá que tá bem legal. O primeiro de muitos, né, da série. E esse texto me traz muita esperança porque resume, né, cara, assim, no que vale a pena a gente gastar, despender nosso esforço, nossa vida, que traz um conforto no coração. Muito. Final, né? Então, isso tudo vai passar. As dores, o sofrimento, a morte, isso vai passar. A grande pergunta, então, que eu deixo, assim, né, de final é, cara, pra onde qual dos lados você vai, né? Só tem 2 caminhos, ou é o inferno, uma separação eterna de Deus, ou é pro novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Amigos, ouvintes, irmãos, eu tempo atrás até postei no Instagram e eu acho que faz muito sentido. Quem pode servir, que sirva, aqueles que podem doar, que doem, mas todos nós podemos orar por aqueles que, não só por aqueles que sofrem, mas por tudo que tem acontecido. Então, acho que essa é uma baita dica e é uma coisa que todo mundo pode fazer independente de onde estiver, né? Outra coisa também que eu queria, o Arthur Lupion, ele fez um post também no Instagram que me deixou bem comovido e é simples, básico. Ele botou assim: onde está Deus? Está em cada pessoa que ama Jesus e que hoje vai se importar com alguém além de si mesmo. Então, nós como cristãos que amam a Deus, que amam a Cristo, devemos nos importar também com aqueles que sofrem. Na Bíblia a gente tem várias pessoas que sofreram, passaram por tragédias pessoais, por sofrimentos que a gente não pode imaginar. Mas em todas as histórias, na nossa história, Deus é soberano sobre tudo. E Ele sempre teve a resposta e o melhor caminho. Então lá em Jó, ou lá em Lamentações, em Abacuque, como eu falei, na própria vida de Paulo, que sofreu N tragédias na vida, eles encontraram em Deus a resposta e o afago no coração que eles precisavam. Então, leiam a Bíblia, né? Leiam essas passagens onde falam sobre sofrimento, sobre lamentação, onde as pessoas, entre aspas, questionam a Deus, levam os seus sofrimentos a Deus e eles encontram essas respostas em Deus, né? Então, de novo, contem com as nossas orações, não estão sozinhos, mas principalmente Deus está com vocês, né? Um forte abraço. Fala pessoal, como sempre eu gosto de finalizar com uma parte dos livros que eu leio, e eu vou finalizar mais ou menos como, é igual o fim do livro da Elizabeth Elliot, que ela traz um poema escrito por Graham Colfax Tuller. O poema é o seguinte: minha vida é apenas uma tapeçaria entre mim e meu Senhor. Eu não escolho as cores.
ele trabalha incansavelmente. Muitas vezes ele tece tristeza e eu, em tolo orgulho, esqueço que ele vê o lado certo e eu apenas o avesso. Apenas quando o tear fica mudo e as lançadeiras cessarem de esvoaçar, então Deus desenrolará a tela e me explicará a razão de tudo. Nas habilidosas mãos do tapeceiro, os fios escuros são tão necessários para a composição que ele planejou quanto os fios dourados e prateados. Então, queridos, o momento de sofrimento por vezes é tão importante pra gente quanto os momentos de alegria. E não tem como não finalizar com essa esperança depois do texto de Apocalipse que lemos também, que um dia todo nosso choro, toda nossa lágrima será enxugada e nós estaremos nas mãos e louvando, engrandecendo eternamente o grande Eu Sou, que é um Deus que não cabe nos nossos conceitos, não cabe na nossa experiência, mas que é sempre pronto a responder às nossas necessidades e nossos anseios. Então, sejam fortes e corajosos até o fim das vossas vidas, porque o grande Eu Sou está conosco. É isso aí, gente. Então, nós ficamos por aqui. Ajude, ore como puder. Ajude como puder, ore sempre. Se quiser um ponto de confiança que está destinando ao local correto aqui na Aliança pode Bíblica fazer de contato Caxias com a do gente Sul. aí que nós... Os canais oficiais da Aliança Isso. e os presbíteros também, né? Isso. Que nós encaminhamos, né, a ajuda. Com certeza que vai chegar, porque infelizmente até isso, né? Tem dúvida aí sobre a chegada das ajudas. Certo, pessoal? Então, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio, que não sabemos ainda sobre o que vai ser. Mas vai ser polêmico. Siga lá, @Salamento Podcast no Instagram. Isso aí. A gente tem no YouTube agora. No YouTube também. Acha lá em também. breve com os nossos rostos lá. Ou não. Rostos. Valeu, gente. Valeu. Um abraço.